Gente, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Uai, Rose, mas não é RH e Compliance? Pois é. Mas a LGPD, ela tem conexão com essas duas coisas e muito forte. Só que eu sei que na internet, por aí, eu tenho acompanhado e eu tenho visto muita gente falar sobre esse assunto. Mas aqui eu quero falar especialmente com você, que é de uma empresa, que trabalha numa empresa de menor porte. O que você precisa saber sobre LGPD? Inclusive você que está assistindo esse vídeo, pode ser que não seja um empresário, mas você seja um profissional de RH, você seja um profissional da área comercial, né? Você seja um profissional da área administrativa, ou você não é nenhum deles, mas você conhece alguém que é. Então, se você conhece alguém que é e de repente você está percebendo ali dentro da sua empresa, por exemplo, às vezes você não é gerente, você é um assistente de RH, um analista de RH, e você vê que não tem movimento nenhum dentro da empresa falando sobre a LGPD, que é muito comum. Porque tem empresas que não estão ligadas, né, nesse movimento. E às vezes ela pensa que como ela é pequena, ela fala, não, isso aí não é para mim não, isso aí é só para empresa de grande porte. E aí vai deixando o negócio rolar. E aí sabe o que pode acontecer? Ela vai descobrir da pior forma, quando ela levar uma multa, que a LGPD era para ela também. Então, se você conhece alguém que precisa saber sobre esse assunto, se você está nessa situação, compartilha com a pessoa de decisão e de repente vai ser uma porta, inclusive, de entrada para você se destacar aí na empresa onde você trabalha. E o que essa tal da LGPD prevê? Gente, são dois pontos principais. Um é a segurança da informação e o outro é a privacidade dos dados pessoais das pessoas que fornecem as informações dela para você e na sua empresa. Mas peraí, o que significa isso, Rose? Bom, eu vou traduzir. Segurança da informação. A sua empresa, vamos supor que ela tem uma área comercial. Além da área comercial, ela tem também um e-commerce. E aí ela vende lá e pega cartão de crédito e CPF do povo tudo. Ou ela não tem e-commerce não, ela tem a fichinha mesmo assim, sabe aquelas fichinhas de loja? Pode ser uma lojinha pequenininha. Vamos pegar o exemplo aqui, a fichinha de loja que a pessoa vai lá e preenche lá. Endereço, CPF e tal, coloca tudo lá. Seja no sistema eletrônico, e-commerce ou fichinha. Tudo tem dados sensíveis. Você, a empresa, possui esses dados dessas pessoas. E isso você tem que resguardar. Aquela informação, ela tem que ficar ali exclusiva para a finalidade da sua empresa. E você que é empresário, você que está dentro de uma empresa, você tem que garantir que essas informações não vazem. Né, que não venha, inclusive, lá no seu computador da sua empresa, uns poucos dados dos seus clientes estão lá no computador, e venha uma invasão, né, uma invasão aí através desses hackers que existem no sistema, e pegue esses dados pessoais dessa sua base de clientes para poder utilizar de outras formas, como, por exemplo, clonar cartões. Né? Então, essa é uma das coisas que as empresas agora elas precisam tomar cuidado e investir nisso. A outra coisa é a questão da privacidade, né? A privacidade das pessoas em relação aos dados delas. O que significa? Vamos supor que ela te deu acesso lá, um cliente te deu acesso a essas informações, CPF, cartão de crédito e tudo mais. Ela precisa ter a privacidade dela resguardada. Se ela te deu autorização para você utilizar isso somente naquela operação de venda, você tem que usar somente naquela operação de venda. Aí eu quero mandar um e-mail para ela fazendo propaganda, então você pode utilizar esses dados, manda um e-mail para ela, mas pede autorização para ela. Se ela não te autorizar, você não vai mandar e-mail para ela. E você vai resguardar esse e-mail para que nenhum hacker, nenhuma pessoa tenha acesso a esse e-mail para fazer a mesma coisa, sem autorização dela, entendeu? Isso é preservar a privacidade dos dados pessoais. É um exemplo. Vamos colocar aqui agora para o RH, né? Que tem muita gente aí que me assiste, que é recursos humanos. No RH, você recebeu um currículo para fazer um processo seletivo. O que você tem que fazer? Você tem que resguardar que aquelas informações de dados pessoais que estejam no currículo sejam utilizadas exclusivamente para a finalidade que aquela pessoa te autorizou. Se ela te mandou o currículo para você fazer o processo seletivo, você vai utilizar somente para processo seletivo. E você vai resguardar dentro da empresa que essas informações sejam currículo eletrônico. Então, se ele for armazenado numa pasta eletrônica, que não vai ter nenhuma invasão lá para poder
roubar esses dados dessas pessoas lá nessa pasta. E se for físico, esse documento é físico, o currículo está aqui impresso na minha mão, recebi aqui na minha empresa. Você vai resguardar aqui onde você vai guardar aquele arquivo, aquele currículo, pode ser uma caixa de papelão na sua empresa, mas quem tem acesso a essa caixa? Quem pode acessar esses dados? Aquelas informações do currículo têm que ser utilizadas somente para o processo seletivo, ela não pode ser utilizada para outras finalidades, como por exemplo, a área comercial utilizar esses dados para ficar mandando e-mail de propaganda, entendeu? A privacidade das pessoas tem que ser aplicada, ela não os dados, os e-mails, os telefones das pessoas não podem ser utilizados para finalidades sem autorização delas. Isso significa então, Rose, que agora eu não posso receber currículo, eu não posso mandar e-mail mais para as pessoas? Pode, mas desde que você organize isso. E uma forma de organizar é ter um termo de consentimento. Sabe aquelas letrinhas pequenininhas que às vezes aparecem no site? A hora que você vai fazer uma compra, a hora que você acessa algum site agora, a maioria já está assim. Tem um texto lá, falando a finalidade, fala li e autorizo. Então, aquilo é um termo de consentimento, onde você fala, ok, pode me mandar notícias, ok, pode me ligar, ok, pode me mandar e-mail, ok, pode utilizar o meu currículo para o processo seletivo, enfim. É aquilo ali, você tem que regularizar, você que é empresário, você que trabalha na área comercial, ou no RH, ou no jurídico, ou seja, qual área for que você estiver dentro de uma empresa, você pode e deve se preocupar com essas questões e regularizar. Rosa, como que eu regularizo? Você regulariza primeiro entendendo onde é que entram esses dados. O que é que vocês fazem com esses dados? Quem tem acesso a esses dados? Quais são os riscos? Tá? E é por isso que eu estou falando sobre isso, porque compliance, gente, é risco, né? Risco de você não levar uma multa ou ter um risco reputacional por descumprimento de uma lei. Então, a área de compliance hoje está de olho nessas questões aí da conformidade da LGPD. Então, é um tema que realmente faz parte da pauta de compliance, porque estar em compliance é estar em conformidade. E estar em conformidade com a LGPD é você evitar risco de multa e evitar risco reputacional, ou seja, reputacional é de vazar alguma informação, de ter algum escândalo envolvido com o nome da sua empresa, ou o nome dos seus clientes, ou o nome dos seus funcionários de forma inadequada. Rose, e qual é a área responsável para poder conduzir um processo, um projeto de LGPD, para saber realmente onde é que estão esses riscos, né? Gente, não tem área certa, né? Não tem uma área propriamente dita, porque cada empresa tem uma estrutura. Empresas de médio porte, de pequeno porte, cada um tem a sua estrutura. Então, se você falar assim, tem que ser o jurídico, tem que ser o TI, gente, pode ser qualquer um deles, pode ser TI, pode ser jurídico, pode ser o RH, pode ser o administrativo financeiro, pode ser o comercial. Não importa exatamente a área. Por quê? Porque as atividades do dia a dia dessas pessoas, desses profissionais, elas serão desenvolvidas ali no cotidiano. O LGPD tem que ser encarado como um projeto, quer dizer, é uma atividade paralela que permeia todas as áreas. Então, assim, o que eu aconselho? É que seja a pessoa mais influente da companhia e aquela que tenha facilidade, sabe? Aquela facilidade de influenciar, de organizar os processos, de se reunir com as pessoas, de inclusive de opinar, de sugerir, de agregar valor no desenvolvimento das ações, porque o projeto de LGPD, ele começa pela identificação, né, para ver onde é que estão os riscos, os inputs das informações, mas a finalidade é criar um plano de ação. E esse plano de ação é o quê? É desenvolver política, é melhorar procedimentos. Então, assim, a pessoa, quanto mais capacidade de contribuir, quanto mais visão ela tiver, quanto mais influente ela for, melhor, né, para o sucesso do projeto. Agora, é uma pessoa só que faz o projeto? Não. Se você, inclusive, contratar uma consultoria, essa consultoria vai fazer isso. Ela vai identificar, né, as pessoas chaves da corporação, da sua empresa, independente do tamanho. Vamos supor que tenha 2 gerentes na empresa, 1 gerente, 3 gerentes, enfim. Ela vai pegar esses pontos focais, identificar as pessoas, né, que tratam os dados pessoais dentro dessa companhia e vai traçar ações ali.
ações, desenvolvimento de política, desenvolvimento de termos de consentimento, melhoria nos procedimentos, regulação dos procedimentos. Às vezes nem procedimento você tem. Você recebe lá o currículo, guarda numa gaveta e pronto. Vai ter que ter um procedimento para falar o que você vai fazer com esse currículo, um termo de consentimento para receber isso, onde é que recebe, como que faz, como que trata. É isso, basicamente o projeto de LGPD é isso. Tá? E aí você vai fazer as adequações necessárias, e aí o ideal é que sempre que você fizer isso, você passe por um advogado, você passe por uma assessoria jurídica para dar uma olhada se os seus termos de consentimento, se os documentos e as políticas que você desenvolveu, elas estão adequadas e realmente está te resguardando 100% dos riscos, né, para que você não tome nenhuma multa futuramente por descumprimento da lei. Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente algum tipo de preocupação com a LGPD você tem. Ou você tem algum amigo, parente, ou está trabalhando dentro de uma empresa que você não está vendo nenhum movimento em relação a isso. Às vezes você nem ouviu falar ainda sobre LGPD. E aí você pode estar correndo risco aí de em qualquer momento você ser autuado e descobrir da pior forma de que você está não conforme com a LGPD. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço.